Olá, estamos de volta aqui para mais uma aula com vocês e estou muito animado porque a gente vai ter condição de olhar um pouquinho mais agora a parte do Big Bang e algumas das suas propostas mais específicas. Lembra que na última aula eu falei um pouquinho a respeito lá do século XIX, século XX, essa ideia do naturalismo filosófico, essa ideia que toda a parte científica era a parte fundamental, ou seja, se não for natural, se não estiver relacionado com a ciência, por assim dizer, não poderia ser considerado como importante ou relevante, nem ser aceito como verdadeiro. Tá? Então isso aí foi o que deu esse pano de fundo. Então no começo do século XX, as ideias do Big Bang começaram a aparecer, nós já tratamos um pouco disso, falamos a respeito dele, e agora eu queria tratar com vocês mais especificamente dos detalhes a respeito do Big Bang. Então vamos conversar a respeito disso. Um dos primeiros que é assim fundamental é essa ideia do universo em expansão. Realmente o universo estaria expandindo? É isso que está acontecendo ou que estaria acontecendo? Então existem várias propostas relacionadas com essa ideia de um universo em expansão. Vamos tratar disso daí olhando assim com alguns pontos bem interessantes. Primeiro, o que significa essa expansão? A expansão não significa que o universo está só crescendo, significa que ele cresce e as distâncias também entre os corpos celestes aumenta. Então existe não somente uma ideia de o universo expandindo. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Tá? Eu gosto de ilustrar. Pega uma bexiga, tá? Enche a bexiga só um pouquinho e coloque dois pontinhos. Faça dois pontinhos com a caneta. Tá? Daí meça essa distância. Daí sabe o que você faz? Agora enche a bexiga um pouco mais. Pega lá e sopra, a bexiga vai crescer mais. Meça a distância agora. Você vai perceber que os pontinhos ficaram um pouco maiores e a distância aumentou também. Essa é a ideia principal do que significa expansão do universo. Tá? Então, uma bexiga pode nos ajudar a entender um pouquinho disso. Portanto, vamos dar uma olhadinha em alguns princípios que estão relacionados com isso, com essa suposta expansão, para a gente poder entender de uma forma melhor o que está acontecendo. Tá? Primeiro, vamos tratar do princípio de alguns princípios que eu mencionei, princípios físicos. Um deles que é muito interessante está relacionado com explosões. Ou seja, quando você tem uma explosão, como você está vendo aí, partículas literalmente elas se deslocam. Ou seja, toda explosão produz o deslocamento de um grande número de partículas. Isso daí seja qual for a explosão. Tá? As pessoas dizem o seguinte, pelo menos os naturalistas têm dito que o Big Bang não é uma explosão. E quando a gente olha, todas as características que têm sido propostas com respeito ao Big Bang é de uma explosão. Tá? Mas eles dizem que não, isso daí não foi uma explosão. Big Bang é uma expansão. Tá, mas se é uma expansão, você tem partículas expandindo para todos os lados. Aí assim, o que isso significa? A coisa mais parecida que a gente tem com isso é a explosão. Mas, de qualquer forma, vamos respeitar a ideia de que eles estão dizendo que não é uma explosão, embora tenha todas as características de ser uma explosão. De novo, presta atenção, esse é um princípio fundamental. Toda explosão produz deslocamento de um grande número de partículas. Se a gente tem um início, tem esse átomo primordial, e de repente ele passa por uma expansão, a gente precisa saber o que está acontecendo e como tratar com isso. Então eu quero ir gradativamente, pouco a pouco, para a gente poder entender o que está acontecendo. Primeiro, qual seria o tamanho, literalmente, o tamanho desse átomo primordial? Bom, segundo a proposta, seria do tamanho de um próton. 10 elevado a menos 15 metros. Um negócio extremamente pequenininho. Tá? Esse negócio teria crescido literalmente até o tamanho da nossa galáxia, cerca de 100 mil anos-luz, num período de tempo extremamente pequeno que é conhecido como tempo Planck. O que significa isso? Esse tempo Planck. Deixa eu ilustrar para você ter uma noção. Se eu falar 1/10 de segundo, seria o quê? 0,1 segundo. E se eu falasse 1/100º de segundo? Seria
É assim que a gente escreve. E se eu falasse de um milésimo de segundo? Seria 0,001. E se eu falasse de isso é um milésimo. E se eu falasse de um milionésimo de segundo? Seria 0,0000001. E um bilionésimo de segundo? Você já pegou o jeitão da coisa, né? Olha o tempo Planck. O tempo Planck seria o número 0,42 zeros, daí o número 1. Dá para ter uma ideia? Você fala, nossa, isso é mais rápido do que piscar os olhos. Rapaz, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ou seja, aí nós temos um negócio muito interessante. Você tem esse negocinho saindo desse tamanho, chegando até o tamanho da nossa galáxia, nesse pequeno período de tempo, que é o chamado de período inflacionário. Ou seja, de repente esse negócio cresceu de um próton até ser do tamanho da nossa galáxia. A pergunta é, o que isso significa? Deixa eu procurar ilustrar para você. Vamos olhar isso aqui, olha. Ali você tem o Big Bang. Olha a escala de tempo lá embaixo. Essa escala de tempo é segundo. Se você olhar 10 a menos 43, 0,00000, 42 zeros mais o número 1, tá? Lá no final, isso seria esse tempo Planck. Ou seja, a taxa de expansão, esse negócio teria crescido a uma velocidade tal, dá uma olhadinha, de 8,5 vezes 10 elevado a 60 km por segundo. Seria mais ou menos 2,82 vezes 10 elevado a 55 vezes a velocidade da luz. Espera aí, vamos conversar. Qual é a velocidade da luz mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. O que nós estamos falando? Seria 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. A taxa de expansão, 8,5 vezes 10 elevado a 60 quilômetros por segundo. Rapaz, isso é algo, assim, dentro do contexto científico, é inacreditável. Simplesmente inacreditável. Agora, deixa eu me perguntar, como que a gente pode trabalhar com isso? É por isso que se você pegar o livro de Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, dá uma procuradinha lá, tem um gráfico mostrando o universo, a expansão do universo, e logo no comecinho, bem no comecinho, está escrito ali, período das leis físicas estranhas e desconhecidas. O que isso significa? No período das leis físicas estranhas e desconhecidas, a gente está tratando de milagre. Você ouviu certo. Isso é milagre. Se a gente lembra que nós falamos na aula anterior a respeito, tudo tem que ser científico. Se não for científico, não pode ser considerado verdadeiro, não pode ser considerado algo que receba credibilidade. Rapaz, o Big Bang começa como? Com leis físicas estranhas e desconhecidas. Nós não temos a menor noção como energia podia expandir tão rapidamente, num curto período de tempo, a essa velocidade. Não faz sentido. Porque todo tipo de energia que nós conhecemos está relacionado praticamente com uma velocidade máxima, que seria a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Mais uma vez, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Ou seja, o número 3, isso é aproximado, tá? Com mais 5 zeros depois. Imagina uma velocidade de expansão de 8 com mais 60 zeros depois, quilômetros por segundo. Acho que você está entendendo um pouquinho do que eu estou falando. É por isso, de novo, que Stephen Hawking colocou período das leis físicas estranhas e desconhecidas, esse chamado início do universo, aí, o famoso Big Bang. Ou seja, só é possível aceitá-lo pela fé. Por quê? Porque é o período das leis físicas estranhas e desconhecidas. Nós estamos tratando com o quê? Milagre. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que já leu a história bíblica do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho. Como é que o mar abriu? Através de leis físicas estranhas e desconhecidas. Ou seja, pelas leis físicas conhecidas, aquilo não aconteceria.
como é que. Um outro exemplo lá, o machado lá de Eliseu, tá um cidadão lá cortando uma árvore, o machado caiu dentro da água, tá? E Eliseu fez o machado flutuar. Peraí, e a lei do empuxo? Como é que fica isso? Ou seja, como que o machado flutuou? Por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Percebe? Quando nós tratamos desse aspecto, é muito curioso e é muito interessante também a gente perceber que muito do que tem sido dito, tem sido apresentado, envolve fé. Daí as pessoas falam, o comecinho era meio complicado, mas depois a coisa fica mais tranquila. Peraí, vamos conversar sobre esse mais tranquilo para a gente ver um pouquinho. Olha só que interessante. Pois bem, agora você tem o universo então do tamanho da nossa galáxia. Isso acontece praticamente ali nos primeiros pedacinhos lá de segundos e de repente o negócio expande e chega até o tamanho da nossa galáxia. Desculpa, o tamanho do universo de hoje, atual. Percebe? Nós estamos falando de saindo de 100 mil anos-luz, tá? De praticamente diâmetro, o que equivale a esse número aí, 8,5 vezes 10 até 17 quilômetros, ou seja, um negócio assim maluco, é 9,5 praticamente, 100 mil vezes 9,5 trilhões de quilômetros. Eu procurei arredondar algumas coisas ali, ou seja, você tem esse negócio extremamente pequeno, tá? Muito pequeno, chegando literalmente até o tamanho do universo atual, que é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Seria mais ou menos o número 8, quase 9, com 23 zeros depois, quilômetros. Peraí. Quando um negócio cresce, nós temos que calcular a taxa de crescimento. Tá? Essa taxa de crescimento pode ser calculada de várias formas. Por exemplo, o crescimento pode ser linear, o crescimento pode ser exponencial e vários outros aí, mas só para ter uma ideia. Deixa eu pegar um só para a gente ter uma noção, que é o mais simples de todos, daí te dá uma ideia do que teria acontecido. Então você tem aqui aquele comecinho, o negócio chega praticamente ao tamanho da nossa galáxia em 10 a menos 43 segundo, tá? E ele expande nesses últimos 13,8 bilhões de anos até chegar em 93 bilhões de anos-luz. Isso significa que o universo teve que expandir ao longo desse tempo 6,75 vezes a velocidade da luz. Em outras palavras, alguma coisa fez com que o negócio fosse e começasse a andar mais rápido, ou seja, as partículas expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Agora, como você faz partículas viajarem além da velocidade da luz? A resposta é simples, você chama o Mr. Spock e coloca num hyperdrive, num superdrive, e de repente você sai viajando acima da velocidade da luz. Não é isso que acontece. Percebe? Nós estamos tratando de algo muito interessante que a gente precisa entender o que está acontecendo. Para isso, a gente vai ter que voltar num conceito que eu tratei com vocês há 2 aulas atrás, que está relacionado com a lei de Hubble. Vamos entender um pouquinho como que funciona essa lei de Hubble. A lei de Hubble, ela propõe que a velocidade de afastamento dos corpos celestes é proporcional à distância e essa proporção está relacionada com aquilo que nós chamamos de constante de Hubble. 73 km por segundo por megaparsec. Tá? Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso para a gente poder entender o que isso tudo significa. Se eu pegar 1 megaparsec, que seria a distância praticamente entre dois corpos celestes, deixa eu colocar aqui para você ver. Está aí, 1 megaparsec seria aproximadamente 3 com mais 19 zeros depois quilômetros. Está percebendo que a gente está falando de coisas gigantescas, tá? E se essa é a distância, a velocidade de afastamento seria de 73 km por segundo, ou seja, são 73 km por segundo para cada parsec. Se você tivesse, como você está vendo aí embaixo, eu coloquei um outro para você, se agora a distância entre esses dois objetos fosse de 2 megaparsec, ou seja, 6,16 vezes 10 a 19 quilômetros, agora essa velocidade de afastamento seria o dobro, 146 quilômetros por segundo.
Deu para entender um pouquinho? Espero que não tenha ficado muito complicado aí. Essa é a chamada constante de Hubble. Ela nos diz se coisas que estão afastando, a qual velocidade elas estão afastando. Como nós podemos relacionar isso com o que nós vemos. Para isso, vou ter que colocar mais um conceito aqui que é importante, que nós vamos discutir nas próximas aulas, que é o chamado efeito Doppler, que é algo bem legal. O efeito Doppler é um efeito muito interessante, a gente está bem habituado com ele. Se você assiste, por exemplo, se você está numa rua e você ouve o som de uma ambulância, como é isso que você está vendo aí? Imagina duas pessoas, uma pessoa que está muito, muito à frente dessa ambulância que está andando muito rápido e uma pessoa que está muito atrás dessa ambulância que está indo bem rápido. O que aconteceria? Para a pessoa que está atrás, o som é mais grave. Para a pessoa que está à frente, o som é mais agudo. Seria mais ou menos quando você assiste assim aquelas corridas de, sei lá, Fórmula 1, uma delas aí. O carro faz aquele barulho, o barulho do motor é algo mais ou menos assim. Ou seja, ele é mais agudo. Essa é a ideia, tá? Acho que você gostou do meu efeito sonoro aí. A ideia é, pelo fato de estar vindo na nossa direção, as ondas passam por uma compressão, então a frequência aumenta, obviamente fica mais agudo. E o que acontece depois que ele passa? Depois que ele passa, essas ondas que são formadas, a frequência diminui, por isso que fica mais grave. Isso é o que a gente chama de efeito Doppler. Você sabia que isso funciona não somente para som, mas funciona também para luz? É uma coisa muito legal. Quer ver? Deixa eu colocar para você dar uma olhadinha. Veja só, se nós medirmos qual é a fonte, tá? Ou seja, qual a frequência ou o comprimento de onda de um determinado, de uma onda que seja emitida por uma fonte qualquer, pode ser uma ambulância, pode ser seja lá o que for, barulho, motor de um carro, nós medimos aquilo ali e agora eu vou avaliar uma frequência daquele motor, eu consigo dizer se aquele carro está vindo na nossa direção ou se ele está indo para longe da gente. Isso é um conceito muito legal. Sabe por que esse conceito é muito legal? Porque a gente consegue aplicar isso às galáxias. Eu vou tratar disso em mais detalhes lá na frente, tá? Mas só para você ter uma ideia, você fala assim, não, espera aí, mas como é que você sabe o original? É simples. Nós pegamos, por exemplo, as frequências da emissão do hidrogênio, do espectro do hidrogênio. Todo elemento químico superaquecido, ele produz frequências específicas ou comprimentos de ondas específicos, tá? Então o hidrogênio tem as suas, o hélio tem as suas, etc, coisa e tal. Então a gente vai lá no laboratório e percebe quais são as frequências do hidrogênio. De repente você pega o telescópio e aponta para uma galáxia, você percebe as mesmas frequências, exatamente a distância entre elas, só que elas estão afastadas daquela que nós temos no laboratório. Quando elas vão para o vermelho, a gente chama isso de redshift. Quando elas vão mais para o lado do azul, a gente chama isso de blue shift. O redshift é conhecido como desvio espectrográfico da luz para o vermelho. E o blue shift, desvio espectrográfico da luz para o azul. O vermelho significa que elas estão se afastando da gente. O azul significa que elas estão vindo na direção da gente. Seria algo mais ou menos assim como você está vendo. Ao olharmos uma galáxia, você consegue olhar, se olharmos no centro dela, você sabe se ela está se afastando da gente ou se ela está vindo na nossa direção. Não somente isso, a gente consegue até mesmo olhar nas extremidades da galáxia, a gente consegue ver até a velocidade de rotação da galáxia, porque você consegue ver de um lado o que está acontecendo, ou seja, esses sinais que estão vindo até a gente, e você compara os dois, essa distância entre ela, uma extremidade até a outra, e a rotação. Isso é algo fascinante, sabe por quê? Porque esse efeito Doppler e a constante de Hubble nos dão condições de estudarmos as galáxias, a distância que elas estão, e não somente isso, quais são os elementos químicos que fazem parte dela ou delas. Por exemplo, nós não precisamos ir até o Sol para saber quais são os elementos químicos que estão no Sol. Nós apenas apontamos os nossos telescópios
especiais para o Sol e medimos as frequências ou comprimentos de ondas que estão vindo do Sol. Tá? Frequência e comprimento de onda a gente consegue fazer intercambiáveis. Tá? Então você consegue ver quais são esses comprimentos de ondas. E a gente olha essas aqui e você fala, isso aqui é hidrogênio. Você olha aquelas outras ali, isso aqui é hélio. Você olha aquelas outras ali, você fala, isso aqui é carbono. Você olha aquelas outras ali, você fala, rapaz, isso aqui é nitrogênio. Você olha aquelas outras lá, você fala, isso é oxigênio. E você olha aquelas outras lá, você fala, isso aqui é ferro. E pela intensidade desses comprimentos de ondas, nós sabemos até mesmo o quanto existe na estrela. No caso, o Sol que eu estou mencionando para vocês. Isso vai ser algo muito legal, porque logo logo a gente vai estar falando a respeito da massa do universo. E vai ser importante a gente saber quanto de elementos químicos estão lá fora. Legal? Vamos ficando por aqui. Nossa próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas questões do Big Bang. Muito legal estar com você mais uma vez. Fica aqui um forte abraço da minha parte e até a próxima aula. Abraço.